Meditando na Palavra. Olá você, meu amigo, boa tarde. Olá você, meu irmão, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para meditarmos novamente na Palavra de Deus, coisa que o homem deveria fazer diariamente, diuturnamente, diríamos, porque é ela quem nos alimenta espiritualmente. E hoje eu tenho uma mensagem para você, mas deixa-me ler um texto, e eu pouco vou falar, até porque o texto é autoexplicativo. Isaías 6, que diz o seguinte, do 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E chamava uns para os outros, dizendo, e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vou desafiar você a ler até o versículo final deste capítulo, que é o versículo 13, para você entender, enriquecer mais o seu conhecimento com relação a respeito disto. Eu podia até lê-lo todo aqui, evidentemente, como eu falei, ele é autoexplicativo, mas só isto já nos mostra, já nos leva, já nos conduz àquilo que Deus quer falar aos nossos corações hoje, através da sua palavra. Deixa eu ler aqui uma palavra, né? Eu tenho falado aqui umas palavras difíceis e meus companheiros aqui, meus pastores, de vez em quando me questionam a respeito. É a respeito de uma delas que eu vou falar hoje, que está na leitura seguinte. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O seu séquito. Eu quero falar a respeito desta palavrinha que tem uma mensagem poderosa nela, ou pelo menos ela conduz a uma rica mensagem, até porque ela nos leva lá, nos joga lá para Apocalipse, tá bom? E o que é séquito? Vamos nos esforçar aqui para te explicar isso aqui, porque uma palavra podia ser usada até outra, não sendo uma linguagem mais nova, nas linguagens mais de hoje, mais novas, você já vê uma palavra substituindo ela. Veja bem, você certamente já deve ter visto quando uma autoridade se direciona para uma inauguração, para outro país, para algum evento, um presidente da república, um governador, um prefeito, enfim, sempre que se deslocam, vai um grupo de pessoas com eles. Por exemplo, os políticos vão, os secretários, os ministros, os assessores, os seguranças, enfim. Você deve ter visto isso, né? Aquela caravana, tá? E, inclusive, arrumei uma palavra fácil para explicar isso. Nem estava pensando, ela chegou sem querer. Esse séquito, meu amado ouvinte, meu amado irmão, é a caravana. Vamos chamar de caravana para facilitar. Isto é, Isaías, quando viu Deus no seu templo, foi que ele viu a caravana, o séquito, aquele grupo, a sua equipe que estava ali com ele. Quem eram? Anjos, arcanjos, serafins, querubins, tá? E ele fica espantado, tá? Porque ele não era digno de estar naquele meio. Ele podia até estar contemplando, como contemplou Deus, permitiu que ele contemplasse o séquito de Deus, Deus e seu séquito, tá bom? A sua equipe, o seu grupo que estava ali naquele lugar. E uma coisa nos chama a atenção, é que este séquito, esta equipe que Deus tem lá nos céus, no seu trono, em volta do seu trono, o conduz a uma verdade que a própria Bíblia nos mostrou aqui e que já nós vamos ver que lá em João e Apocalipse, João enriquece mais este assunto. É que ele nos mostrou o quê? Deus é triplamente santo. Santo, 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 diziam o seu séquito, olha, aqueles que estavam em volta de si, em volta dele ali naquele lugar. Santo, santo, santo. E ele espantou-se. Disse, meu Deus, e agora? Eu sou homem puro,
Se você continuar lendo, ele vai dizer isto: eu sou homem impuro, homem de lábio impuro, eu nasci no meio de um povo impuro, minha mãe Isaías, evidentemente, mas poderia ser dito por ele também, minha mãe me concebeu em pecado, enfim. Ele observou naquele séquito, naquela equipe que estava ali, no lugar santo dos santos nos céus, e disse: quem sou eu? Quem é a humanidade? Estamos perdidos. Foi isso que ele disse: estou perdido. E o que fazer? Esta deveria ser a sua pergunta. Essa devia ser o seu questionamento. Deus é santo, 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 viva rodeado por um séquito, por uma equipe, por um grupo de seres espirituais, seres que, mesmo sendo anjo, querubim, serafim, são humildes, cobriu o rosto para não olhar para Deus, tinha toda uma referência contra Deus. E estava ali um homem impuro, para ele impuro, perdido. Mas, contudo, porém, todavia, eu vou te levar para outro momento na Bíblia que mostra-nos uma imagem semelhante. Quando João, tá? O evangelista, João, aquele que estava na ilha de Pátimos, olhou e Deus mostrou-lhe uma visão. E o que foi que ele viu? Ele viu algo parecido, com um detalhe, uma diferença fundamental. Ele olhou, também viu o séquito de Deus. Tá? Eu diria até que mais amplo, por dois elementos que nós vamos mostrar aqui, diferente do que Isaías viu. Tá? Isaías viu anjos, querubins, serafins, enfim, seres que poderiam estar com Deus. Tá? João olha e vê também o sublime trono de Deus, mas ele vê uma coisa interessante. Ele vê também animais que tinham olho por dentro, por fora, que aqueles eram, na realidade, os serafins responsáveis pelo louvor, né, no templo eterno de Deus, evidentemente. Era este elemento. Mas outro fundamental, ele olha e que Isaías não viu, por isso espantou-se, disse: estou perdido, vi Deus, santidade, pureza, e eu aqui um homem imundo, perdido. Sem salvação, diríamos assim, podíamos arriscar dizer isso. Ele imaginou até isso. Então, eu não tenho como. Enfim, mas João olha e vê em volta do trono agora 12 tronos que representavam justamente a igreja de Jesus. Os 12 patriarcas e os 12 que representam a nação judaica, o povo de Deus, o primeiro povo de Deus, e os outros 12 que representam os discípulos, os enviados de Deus, tá bom? Que representava ali a igreja. Então ali estava representada a igreja neotestamentária e a igreja velho-testamentária. João, veja, diferente de Isaías, não ficou preocupado, assombrado. Por quê? Ele já tinha recebido algo que Isaías, neste texto, não conhecia, que era o perdão de Deus através daquele que estava sentado, também fazendo parte do séquito de Deus agora, que era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, veja a diferença. Isaías olhou para ali e disse: eu sou um desastre. O ser humano é uma coisa. Diferentemente de João, convertido, já tinha nascido de novo, já tinha convivido, né, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio, o Cordeiro de Deus, que veio para ser sacrificado, para derramar sangue e transformar a humanidade. Isaías não tinha essa experiência, assombrou-se. João não se assombra porque já estava revestido com o sangue de Jesus, coisa que Isaías não tinha tido essa experiência. E é isso que eu quero que você perceba. Enquanto Isaías, no capítulo 6 aqui, se espantou, se assombrou e botou a mão na cabeça, seria essa expressão nossa aqui, né? O que é que eu vou fazer? Estou perdido. Vi o Senhor Deus em toda a sua pureza, toda a sua santidade, sua grandiosidade, o seu esplendor, o esplendor do seu ambiente, o esplendor do seu trono. Espantou-se. João não, simplesmente olhou para lá e se percebeu sentado também, representado por aqueles 12 apóstolos, aqueles outros 12 tronos que estavam sentados, dos 24 sentados em volta de Jesus. Isaías espantou-se. Você pode estar espantado. O que é que eu vou fazer?
O que é que eu preciso fazer? Seria mais ou menos isso também que Isaías pensou. O que é que eu posso fazer? Não tenho nada que fazer, eu não posso pertencer ao séquito, à equipe de Deus, eu não posso estar ali enquanto João, o escritor do Apocalipse, sabia que podia estar sentado ali porque já estava reconciliado com Deus, o que não era o caso de Isaías, mesmo sendo profeta, sendo chamado. Claro que foi a partir daí, do capítulo 6, que a gente percebe o seu chamado. Mas João não espantou-se, não preocupou-se, porque estava consciente da sua salvação naquele que estava sentado à destra de Deus. Aquele que agora também fazia parte do seu séquito. Eu disse duas coisas que chamaram a atenção, mas quero também me referir a essa terceira. Enquanto João, na ilha de Pátimos, teve aquela visão e viu aqueles animais, né, que cuidava dos louvores celestiais, viu os 12 tronos, né, que representa a igreja, inclusive estava representado ali, também viu um que estava sentado à destra de Deus. Por isso que Jesus nos fala no Evangelho que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico não tem essa percepção que Isaías teve, tá? Ele não tem, ele tem um Deus chamado de Mamon, as suas posses, a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua opulência de riquezas, tá bom? Enquanto Isaías se via ali como um pobre, miserável, precisando de salvação e não tinha onde buscar. Não sabia ele, né, que Jesus morreria, derramaria sangue para que Isaías também estivesse representado lá. Claro que depois ele é informado disso, com certeza, né? Mas o que acontece? A diferença de João, que estava na ilha de Pátimos, aquele que escreveu o Apocalipse, ele se viu representado naqueles 12 tronos que estavam fazendo agora parte do séquito de Deus, que não fazia parte do séquito na época de Isaías. Estava a igreja de Jesus representada. João se viu, João se percebeu sentado, representado por aqueles 12 apóstolos que ali estavam. Isaías nem sabia que havia 12 patriarcas que os estava representando também, que com a morte de Jesus, a salvação dos judeus fiéis também seriam consumadas por aquele que estava sentado à destra de Deus. Jesus, meu amigo, meu irmão, está assentado à destra de Deus. E a igreja velho e neotestamentária está em volta do trono, diferente do séquito ali em Isaías 6. Aqui no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 4, do 8 em diante, nos fala disto. Então, o que acontece? Você tem que ter esta consciência. Pode até se assombrar como fez Isaías, mas pode receber o Filho de Deus que te conduzirá um dia para fazer parte do séquito de Deus. Porque nós que já estamos convertidos, como João, aquele que escreveu o Apocalipse, estamos lá, temos certeza de que estamos lá representados por aqueles que estão em volta do trono de Deus, fazendo parte deste séquito, desta comitiva, deste grupo de pessoas que fazem parte do Rei, desta comitiva celestial que faz parte do Rei celestial, do Rei eterno, do Senhor dos senhores. Enfim, é isto que você precisa. Você precisa se perceber pecador, como Isaías se percebeu, mas também confiante de salvação, como João, o escritor do livro de Apocalipse, estava ali. Isto só depende de você. Aceita Jesus, que o seu medo de Isaías certamente afugentar-se-á de você e em você se apegará à certeza da salvação, a fé que foi executada, efetuada e consumada através daquele que está assentado à destra de Deus. Jesus te ama.